Olá, turma, tudo bem com vocês? Tá, vamos dar continuidade ao nosso assunto, tá bom? Hoje vamos trabalhar mais uma vez, parece repetitivo, mas vamos ter um viés diferente. Vamos trabalhar hoje indústria cultural, mas dentro do aspecto filosófico, né? Dentro da filosofia. Nós vimos a questão da indústria cultural dentro do aspecto sociológico, agora a gente perpassa pela concepção da ideia da cultura dentro do campo da filosofia, no campo filosófico, com uma reflexão sobre esse movimento que seria a indústria cultural dentro dos parâmetros existentes até os dias de hoje, tá bom? Nós vamos ver aqui na primeira parte, né, os integrantes, né, desta teoria filosófica e sociológica, né? A Theodor Adorno, Herbert Marcuse, tá? Eric Fromm também, Walter Benjamin, Max Horkheim, né? Leo Rotterdam e Jung Habermas, tá? Então tá aí alguns expoentes, tá? Da teoria da indústria cultural, tá? Então vamos lá começar a nossa ideia de cultura. Já sabemos, mais uma vez, vamos ver o conceito de cultura. Sempre é importante, né, destacarmos que cultura é aquilo que é transmitido de geração em geração, que é uma herança, que é a identidade de um determinado povo, né? É algo incrivelmente grandioso em que só nós seres humanos fomos capazes de desenvolver, de criar esses aspectos culturais. Então, a cultura é de suma importância para todos nós. Aqui vamos ver um pouquinho sobre, mais uma vez, a ideia da indústria cultural, né, que se consiste naquela ideia da produção de mercadorias com o intuito de expansão comercial. Aqui a gente vê aquela ideia do liberalismo econômico, né, o campo filosófico dentro do aspecto econômico, tá? Enquanto as ideias conseguem, de certa forma, fazer com que a gente perceba necessidades e usufrui de coisas que a gente diz que é algo necessário, mas que de fato não é. A capacidade da indústria de nos alienar, tá? Então, olha só, o campo filosófico vai trabalhar justamente essa ideia, esse padrão, esse parcelamento de quantidade de objetos, essa facilitação da questão econômica, tudo em prol de conquistar a tua mente, conquistar os teus gostos, os teus padrões e te tornar de uma forma bem clara uma marionete nas mãos dos grandes empresários, das grandes corporações empresariais. Ah, mas professor, não dá mais para viver sem isso. Talvez, né? Ninguém tentou mais fazer o diferente. Então, no campo filosófico, a indústria cultural é estudada por esse viés, né, de como uma ideia, ela é tão poderosa, é uma arma tão poderosa. Fala, a ideia é uma arma, o conhecimento é uma arma tão poderosa nas mãos, às vezes, de poucos, né? Poucos se atentam a essas questões, né? Saber é poder, dizia lá um filósofo, né? Francis Bacon, no caso. Então vamos lá. Aqui os elementos que são explorados pela indústria cultural, nós trabalhamos isso aqui lá em sociologia, mas a gente repete, né? O tempo livre, as manifestações, sejam elas folclóricas ou religiosas, a própria linguagem, a religião, os costumes, o hábito. Quer dizer, tudo aquilo que forma o ser humano, todos os aspectos subjetivos do ser humano e aspectos objetivos, né? A indústria cultural, esta ideia, ela vai querer abarcar, ela vai chegar e ela chegou.
tá? Nos tornando seres altamente consumistas. Nós já somos seres consumistas por natureza, tá? Mas a indústria cultural vai elevar este ímpeto consumista para que de fato as coisas aconteçam dentro daquilo que é dito por estas grandes corporações empresariais, né? Eles criam necessidades para nós e nós aderimos a essas necessidades que na maioria das vezes são necessidades fúteis, tá? Só pelo ímpeto do consumismo, tá? Quem nunca comprou algo por impulso aí, né? Acontece. Comprar algo na liquida geral, tá chegando, você vai lá e compra uma coisa que nunca vai usar. Eu já comprei um negócio que nunca usei, até se perdeu. É só pelo ímpeto do consumismo, né? O cara te conquistou de fazer, ele criou dentro de ti uma ideia de que aquilo era necessário e de que não era, de fato não era. Tá bom? Beleza. Aí dos nossos autores vão trabalhar esta concepção da razão instrumental, né? O que seria a razão instrumental? Vamos ver aí o conceito de razão instrumental. A razão instrumental é o seguinte: a razão instrumental, nascida nos ideais iluministas, se caracteriza pela utilização do conhecimento como uma forma de criar condições de material para a conservação da vida do ser humano. Em outras palavras, são ideias criadas por alguém, idealizadas por alguém, que vai dar apenas condição de você dominar um mercado, dominar uma outra estrutura, um outro ser humano. É a ideia do processo da alienação. Tá? Olha, a razão, tá? Razão instrumental. A tua razão, a tua inteligência, seu mecanismo de alienar, de submeter o outro aos teus gostos, ao teu domínio, entendeu? Por isso o termo razão instrumental é bem simples, olha. Razão, teu pensamento, instrumental quer dizer que a tua mente, a tua inteligência é uma arma contra o outro, de convencer o outro, tá? De fazer aquilo que ele quer, tá? De fazer. Tem um amigo, um professor amigo meu em Bragança, que diz que ele tem um irmão que vende gato pirento, né? O gato velho, encontra um gato velho lá na rua, dá um banho e vende como se fosse de uma raça, tá? E vende caro, dizendo ele. Como é que ele consegue isso? Através da inteligência dele, da arte da persuasão, de persuadir as pessoas. Então, a razão dentro desse fator é uma arma, é um instrumento de conquistar, de alienar o outro que não está preparado para tal, né? E as pessoas acabam aderindo a essas ideias, tá? O termo razão instrumental foi provavelmente cunhado por Max Horkheimer para criar esse conceito. Horkheimer defendeu o conceito de razão crítica, né? Olha, para criticar esse conceito, para se impor contra alguém que quer te dominar ideologicamente, o que é que tem que acontecer? Você ter senso crítico, tá? Porque senão tu vai ficar balançando bandeirinha aí e não sabe nem por que tu tá balançando bandeirinha para alguém, tá? Então só o senso crítico, só a filosofia, meus amigos, a filosofia, uma boa leitura vai possibilitar que você abra sua mente e que você não seja iludido e enganado. Faz com que você não caia nas garras ideológicas de alguém que usa a inteligência para te dominar, tá? Para te escravizar ideologicamente. E eu não estou falando nada partidário não, tá? Eu estou falando de coisas simples e básicas. Às vezes uma fofoca, né, um comentário, né, coisas que alguém diz aqui, você já logo acredita, tá? O que vai te fazer, quem é que vai te defender dessas questões negativas? Senso crítico, boa leitura, um bom estudo da área das humanas, que são importantíssimas, tá? Não são só as exatas, como diria o nosso ex-ministro da Educação, que esteja bem longe do Brasil, né? Mas que as humanas são importantíssimas, tá? Para justamente
fazer com que as pessoas não sejam um bando de imbecis sociais. Eu chamo de imbecis sociais. Por isso que na Europa as ciências humanas são tão valorizadas quanto as exatas. Tá? Na Europa, as ciências humanas são tão valorizadas quanto as ciências exatas. E aqui no Brasil tem uma visão, se tentou uma visão oposta, né? Mas isso é outro discurso. Beleza? Deu para entender aqui? Beleza. Outra questão que vocês vão encontrar lá na leitura, e nós já discutimos lá em Sociologia, é essa questão da cultura de massa. Olha, a razão instrumental vai te alienar para que tu se torne uma massa, né? Se torne mais um no meio dessa massa. É aquela ideia do rebanho, né? A ideia do cabresto, tá? Da política de rebanho, de fazer ali, te põe no curral ali e você não sabe pensar por si só, você está tão convencido, tá? Das coisas que você se torna mais um na massa. E essa ideia tem que ser massificada. As minhas ideias, as minhas ideologias, elas têm que ser massificadas. Isto é, chegar a uma quantidade e número de pessoas suficientes. Quantos são esse número de pessoas suficientes? Não sei. São milhares, são infinitas. Tá? O conceito está aí. O que seria a cultura de massa? O conjunto de crenças, comportamentos, ideologias ou outras manifestações culturais que é representado em textos, imagens ou em outros signos e amplamente divulgadas, espalhadas, tá? Através de redes sociais. Hoje nós temos as redes sociais, né? Massificar as ideias. Uma mentira contada 1000 vezes pode se tornar uma verdade. Não tem esse ditado? E é isso que acontece com aqueles que não têm senso crítico. Para mim, uma mentira contada mil vezes continuará sendo uma mentira, tá? Mas para alguns, infelizmente, pode se tornar uma verdade. Por quê? Porque são alienados, tá? Gente, quando vocês perceberem alguém que sofreu um processo de alienação, não discutam. A pior coisa que tem é discutir com alguém que é alienado, tá? A pior coisa, porque eles estão tão envolvidos dentro daquele processo que eles entendem que eles estão com a verdade. Eles estão com a verdade e podem se tornar até pessoas violentas, né? Você pode acabar até com a amizade. Tá? Então não discuta, põe seu ponto de vista e pronto, e cada um segue a sua vida. É o conselho que hoje em dia eu dou esses conselhos para muitos amigos que querem debater com essas questões. Eu não vou estar batendo em ninguém, criticando ninguém. Só põe meu ponto de vista, se tu aceitar, beleza. Se não aceitar, problema é teu e vamos continuar sendo amigos. Agora, discussão, briga, isso não vai adiantar nada, isso só vai gerar violência. Beleza? O pensamento sobre a massa. O pensamento sobre a massa quer dizer, tem alguns aspectos aqui que nós ressaltamos. A alta cultura de massa, a média e a baixa. O que seria cada um desses elementos? Vamos lá. A alta cultura de massa. Grandes produções requerem uma enciclopédia maior por parte do consumidor. O que seria grandes produções de Hollywood, né? Filmes como O Senhor dos Anéis, O Cisne Negro, enfim, olha, grandes clássicos, quer dizer, uma indústria se formou dentro dessa perspectiva do entretenimento, né? Entreter as pessoas através de filmes, teatros, enfim, né? Então se criou uma indústria milionária para isso, né? Então, e nós adoramos, nós gostamos. Eu gosto de filme, não sei vocês, né? Isso tá para alta cultura de massa. Alta cultura de massa quer dizer que existem grandes corporações por detrás desses elementos, que isso vai chegar a um grande público, né? Esse filme Senhor dos Anéis, os 3 filmes, né, bateu recorde de bilheteria e etc, né? Média cultura de massa seria aquele trabalho do cotidiano, tem acesso mediano, por exemplo, histórias em quadrinhos, né?
Quem nunca leu aí a Turma da Mônica? Eu li a Turma da Mônica, não sei se vocês já leram, tá? Quer dizer que é algo muito particular aqui da nossa região, do Brasil, né? O conto da Matilda Pereira é muito regional, muito regionalizado, né? É entretenimento regionalizado, tá? Então, quer dizer, tem seu valor, porém não é uma indústria tão massificante assim, mas tem o seu público, tá? Aí as novelas, né, o rock and roll, os seriados, né, House, Dr. House, né, o CSI, são coisas, séries medianas, não tem esse grande poder que as grandes corporações de Hollywood possa ter, tá bom? Por exemplo, o show do Chimbinha lá, né? Cabaré do Brega, bem regionalizado, né? Aí o Cabaré do Brega já entra aqui na baixa cultura de massa, que seriam o quê? São as paródias, uma depauperação da cultura, uma falsificação da cultura com fins comerciais. Isso aqui já vem, eu coloco aqui o Big Brother, né? Que não são culturas, tá? Já são baixa cultura de massa, é uma falsificação cultural. Se importar com a vida do outro é cultura, não sei, acho que não, né? Filmes que são trash, né? Filmes porcarias, né? São plágios, né? Reality show, Zorra Total. Quem assiste Zorra Total aí? Eu não assisto, não, tá? Às vezes, tá? Tinha Cacete Planeta, tinha aquele programa da Band, Pânico na TV, que eram coisas já de cunho muito pejorativo, né? Muito apelativo do campo da sexualidade, da violência, tá? Enfim, então é uma baixa cultura de massa, né? Não tem tanta qualificação assim quanto as medianas e os de grande porte, né? Eu me enganei, eu acho que o Cabaré do Brega do Chibinha cai na cultura de massa média aí, né? Porque é um show muito bacana, né? Não sei, nunca fui, mas me dizem que é um show legal, tá? Pra quem gosta. Beleza, então, deu para entender a ideia da cultura, alta cultura, média e baixa, alta, grandes produções, média, produções medianas e baixa, produções bem apelativas, tá? Como é o Big Brother que vocês adoram. A razão instrumental, eu coloquei aqui algumas referências, né? Quem assiste esse programa é topa tudo por dinheiro, se eu não me engano aí, né? O cara pergunta e quem acertar ganha R$ 1 milhão. O cara faz um aviãozinho, joga nota de 50, R$ 100. É uma ideia que deu certo, que dá ibope, que dá dinheiro para ele ali, né? O paletó daquele cara cheio de grana. Deu certo? Deu. As pessoas são egoístas, egocêntricas, são materialistas, né? São alienadas e dá certo. Aí outras marcas, você adquire um produto não pelo produto em si, mas pela etiqueta, né? Pela marca. A gente não compra um produto pela durabilidade, né? Ou pelo sabor, a gente compra um produto pela marca, tá? Eu fui comer uma vez algo lá no McDonald's, né? Um hambúrguer. Para mim, o hambúrguer do Enoch é muito mais gostoso do que o McDonald's. Eu paguei quase R$ 50 na época. Já faz muito tempo, muitos anos isso, tá? Então, quer dizer, comprei e paguei uma marca. Um pão duro, bem escroto mesmo, e não vi nada diferente. Então tá aí. E nós somos inteiramente bombardeados por ideias, razão instrumental para aderirmos a este contexto. Beleza. A mídia tem o seu papel nisso aí, tá? Quem é o maior responsável? Os meios de comunicação de massa, né? A TV, a rádio, a internet, tá? Nós trabalhamos esse aspecto na aula passada. Aqui alguns mecanismos de alienação. Eu não sei se você assistir esse filme, baixe esse filme e assista, ele é bem interessante, tá? Um domingo não tá fazendo nada, mais de assistir esse filme, ele é bem com Jim Carrey, é bem interessante, tá?
Outro elemento que é muito utilizado dentro das questões neoliberais é a ideia da ideologia tecnicista, né? Quer dizer, a técnica. E no Brasil isso aqui é muito presente, né? É muito presente de forma bem nova, é bem juvenil essa ideia no Brasil, né? E foi mal empregada até. Quer dizer que a técnica, a tecnologia, ela pode suprir tudo. Não, não é bem assim. A tecnologia ela pode te ajudar, porém ela não supre tudo, né? Nós não somos. Tem pessoas que querem se tornar até robôs, né? Enfim, tem pessoas que vêem nos recursos tecnológicos algo extremamente importante e acabam perdendo até a ideia da própria humanidade, né? Aí a questão dos vícios dos jogos eletrônicos. Os jogos eletrônicos eles afastam ou elas aglomeram pessoas, né? Elas unem pessoas. Eu acho que acaba afastando. Essa ideia das ideias de ideologia tecnicista. Quem é viciado em videogame de vocês, né? É uma concepção ideológica tecnicista. O que seria isso? Vamos lá aqui um conceitozinho básico. Negando os determinantes sociais tem como princípio a racionalidade, a eficiência, a produtividade e a neutralidade científica, produzindo no âmbito educacional uma enorme distância entre o planejamento preparado para especialistas e não por professores, seus meros executores, e a prática educativa. Isso aqui acontece principalmente nas escolas, tá? Acontece muito nas escolas, quer dizer, às vezes as formas de ministrar educação, ciência no Brasil está muito pautada nessa ideia tecnicista, quer dizer, preparar técnicos, não se prepara pessoas para serem felizes, né? Se prepara mão de obra. É isso que ele está dizendo. Por exemplo, quem quer ser médico aí? Aí todo mundo levanta a mão. Quer ser médico? Quer ser um técnico na área da saúde. Porque está visando o quê? Muitas coisas. Principalmente a questão econômica. Então, se as escolas e algumas faculdades não preparam vamos dizer assim, sábios, não preparam conhecedores, mas preparam técnicos. E às vezes técnicos não pensantes. Tá? Aquela ideia do filme do Charlie Chaplin. Conheci alunos, ex-alunos que abandonaram a universidade porque não viram nada, estavam sendo alienados a se tornar um mero técnico e abandonaram e hoje estão bem economicamente e eu acho que socialmente também. Tá? Mas acontece muito nas escolas, dentro de casa também acontece muito. Aquela pressão de fazer o Enem, de passar em medicina, de passar em direito, passar nesses cursos, né? Porque você vai se tornar um técnico que vai ter status social, que vai ter dinheiro, vai ter poder e vai sustentar teus pais. Teus pais estão investindo em ti para que depois você os sustente mais tarde, né? Então está se preparando técnicos, tá? Deu para entender essa relação aqui, essa tendência tecnicista? Por isso nosso antigo e ex-ministro da Educação tinha essa visão, né, de se acabar com as humanas e possibilitar as escolas técnicos, né? Que esses técnicos é que vão trazer o desenvolvimento para a humanidade. E o mundo já mostrou que não é só isso. A tecnologia é importante, porém o pensamento, a área das humanas também porque nos faz perceber que somos seres humanos e que não somos máquinas, né? Os tecnicistas têm essa visão de que nós somos uma máquina de produzir e as humanas vêm dar um freio nisso. Não, calma, tu é ser humano, tu tem sentimentos, né? Tu tem angústias, tu tem, enfim, aí você põe os eixos de volta no chão, né? No lugar correto, tá? Beleza? Quando a gente quer voar demais, como o Ícaro,
tá? A gente vai dizer, não, não voe muito porque tuas asas é de cera. Tu chegar no porra do sol, a asa vai derreter e tu vai cair e morrer, né? Voo de Ícaro, alguém sabe dessa mitologia grega? Se ninguém sabe, procure pesquisar, né? Beleza. Aqui, olha, as escolas são as precursoras dessa ideia tecnicista. Isso aconteceu muito no tempo de... Esses caras da escola de Frankfurt estão aqui no período de guerra, viu, galera? Então eles foram muito perseguidos pelo Hitler. Tá? Vocês já ouviram falar na juventude hitlerista? Tá? Quer dizer, a escola fazia a alienação daqueles jovens dentro do processo ariano, né? Eles tornar os jovens melhores, os jovens capazes, diferenciados. Então, aqueles jovens acabavam sendo conquistados e muitos deles foram convocados na famosa polícia, né? A elite do regime nazista, que seria a Gestapo, né? Que seria a polícia das polícias e tal, né? Altamente perversos. Tudo isso foi uma questão de uma lavagem cerebral, né? Tudo uma ideia. E as escolas hitleristas faziam isso como jovem, né? Outra visão tecnicista é você amar demais a tecnologia e acabar perdendo a humanidade. São chamados os tecnófilos. Tecnófilos, tá? Que amam exacerbadamente a tecnologia. Tecnófilos. E existem os contrários, o tecnofobos, né? Tecnófobos, tá? Os tecnófobos têm fobia à tecnologia, tá? E os tecnófilos, tá? Já amam demais os recursos tecnológicos. Aí vem os humanos para equilibrar isso. E as escolas parece que se tornaram fábricas de pessoas que são embalagens, aí como está representado, né? Não queremos ser uma caixa, uma embalagem, né? Nós somos seres pensantes. Vamos fazer nossa medicina, nosso direito, nossa engenharia, mas como seres pensantes e seres humanos. Não vamos perder a nossa humanidade, tá, galera? Tá aí. Nós acabamos por aqui. Eu ressalto mais uma vez esta frase que eu gostei muito, tá? Que diz, não te esqueça jamais que ninguém nasce racista, tá? Valeu, até a próxima aula.